Um balanço que se move sozinho, passos na escuridão e uma voz no gravador que avisa: você não deveria estar aqui. Esse é só o início de histórias aterrorizantes vividas por policiais no cumprimento do dever. Antes de te contar essa e outros relatos, peço para que se inscreva no nosso canal. E se você quiser ajudar ainda mais e ainda adquirir o dispositivo ideal para quem gosta de relatos de terror, deixei um link com uma ótima oferta na descrição. Sem mais delongas, vamos ao primeiro relato. O policial Júlio era conhecido por sua coragem e pragmatismo. Servindo há 15 anos na corporação, ele enfrentava as noites escuras da cidade com tranquilidade. Contudo, uma ligação na madrugada mudaria sua vida para sempre. Uma jovem ligou para a delegacia dizendo que ouvira gritos vindos de um parque próximo ao seu apartamento. O local era famoso por ser palco de histórias macabras, incluindo desaparecimentos não resolvidos. Júlio foi designado para verificar o local. Chegando ao parque, ele encontrou os portões parcialmente abertos, apesar de estarem sempre trancados à noite. A neblina densa parecia engolir tudo ao redor, abafando até os sons de seus próprios passos. Júlio ligou a lanterna e começou a percorrer as trilhas, atento a qualquer movimento. Após alguns minutos, encontrou um balanço que se movia sozinho, rangendo de forma quase sobrenatural. O som parecia chamar sua atenção para uma área mais densa da floresta. Ele seguiu, a mão firme em sua arma, o coração batendo mais rápido a cada passo. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, e a luz da lanterna era engolida pela escuridão ao redor. No centro de uma clareira, Júlio viu algo que fez seu sangue gelar. Uma pequena mesa, cercada por velas apagadas e símbolos estranhos gravados no chão. No meio da mesa havia um gravador antigo, que parecia ter sido deixado há muito tempo. Ele hesitou antes de apertar o botão de play, mas o fez. Uma voz rouca e distorcida começou a falar: você não deveria estar aqui. Imediatamente a lanterna piscou e apagou. Júlio ficou no escuro total, ouvindo apenas os sons de sua respiração e muitos passos, como se uma multidão invisível o cercasse. Ele girou o corpo rapidamente, apontando a arma na direção dos sons. Contudo, tudo o que viu foram sombras dançando entre as árvores, como se tivessem vida própria. De repente, sentiu uma presença atrás de si. O ar ficou gelado e sua nuca arrepiou. Ele se virou bruscamente, mas não havia ninguém. No chão onde estava parado, agora havia uma marca que não estava antes. Um círculo perfeito, queimado na terra, com símbolos que ele não reconhecia. Apavorado, Júlio começou a correr em direção à saída do parque. O caminho parecia mais longo e tortuoso, as árvores pareciam mudar de lugar. Ao chegar na viatura, tentou ligar o rádio para pedir reforços, mas estava mudo. Ele tentou acender os faróis, mas tudo permanecia inerte. Sentado no banco, ouviu um leve ranger atrás de si. Olhando pelo retrovisor, viu o balanço se movendo novamente, mas dessa vez parecia mais rápido, como se alguém invisível estivesse nele. Foi somente ao primeiro sinal de luz do amanhecer que a viatura ligou. Júlio saiu dali o mais rápido que pôde. Nunca mais falou sobre o ocorrido. Pediu transferência para outra cidade pouco tempo depois, mas sempre que ouvia o som de um balanço rangendo ao vento, sentia os pelos da nuca se arrepiarem. O policial Marcos estava em uma patrulha noturna solitária em uma região rural, quando recebeu um chamado estranho. Um homem havia telefonado para o posto policial, dizendo que estava preso em uma estrada e que algo estava o seguindo. Marcos encontrou o carro abandonado cerca de 20 minutos depois, estacionado no acostamento de uma estrada estreita e cercada por densa floresta.
Não havia sinal do motorista, mas as portas estavam abertas e o motor ainda funcionava. As chaves ainda estavam na ignição, e no banco do passageiro havia um celular com uma ligação interrompida. "Polícia, tem alguém aqui?" gritou Marcos, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. A quietude do local parecia quase antinatural, como se a própria floresta o observasse. Decidiu seguir a trilha de pegadas que levava à mata. As marcas pareciam apressadas, como se a pessoa estivesse correndo. Conforme caminhava, notou que a floresta ficava cada vez mais silenciosa. Não havia barulho de insetos ou de vento entre as árvores. Apenas um vazio inquietante. O som de seus próprios passos parecia amplificado, como se alguém ou algo o imitasse. Então ele viu. Uma figura alta, com membros desproporcionais, pairava entre as árvores. Não era humana. Tinha olhos brilhantes como faróis e uma boca que se contorcia em um sorriso sinistro. Antes que pudesse reagir, a criatura desapareceu na escuridão, mas o rastro de sua presença permaneceu. O cheiro de queimado e o som de algo arranhando o chão. Voltando para a viatura, Marcos percebeu que algo estava errado. A estrada parecia não ter fim. Por horas ele dirigiu, mas continuava vendo os mesmos trechos repetidos, como em um loop. O rádio, antes funcional, começou a emitir ruídos distorcidos, entrecortados por sussurros que ele não conseguia entender. Sua única companheira era a sensação crescente de estar sendo observado. Ao avistar uma curva que parecia diferente, acelerou, mas acabou batendo em algo invisível. Quando saiu para verificar, a viatura estava intacta, mas ele não conseguia mais abrir as portas para voltar. Foi quando viu, no espelho lateral, os olhos brilhantes da criatura refletidos, cada vez mais próximos. Marcos nunca mais foi visto. A viatura foi encontrada dias depois, intacta, mas sem qualquer sinal do policial. Renato trabalhava como policial civil e tinha experiência na investigação de homicídios. Certo dia, recebeu um caso peculiar. Um zelador de um antigo depósito de corpos no necrotério municipal relatou estranhos eventos noturnos. Portas batiam sozinhas. Gavetas de corpos se abriam sem explicação e às vezes vozes eram ouvidas. Renato decidiu investigar pessoalmente, apesar das brincadeiras dos colegas que diziam que ele estava caçando fantasmas. Chegou ao local tarde da noite, equipado apenas com sua arma e uma lanterna. O prédio tinha um odor característico de produtos químicos e um frio que parecia ser mais do que apenas a temperatura ambiente. O lugar era sombrio e gelado. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu passos leves atrás dele. Virou-se rápido, mas não havia nada além das gavetas de corpos. Uma delas estava aberta e um lençol pendia para fora. No chão, uma marca de pegadas molhadas indicava que algo ou alguém havia se movido. Quando se aproximou para fechar, ouviu um sussurro. "Ajude-me." O som parecia vir de dentro da gaveta. Ele puxou o lençol e viu algo que nunca esqueceria. O corpo era de um homem, mas seus olhos estavam abertos e seguiam cada movimento de Renato. A boca do cadáver parecia murmurar palavras que ele não conseguia entender. Antes que pudesse reagir, as luzes começaram a piscar freneticamente e todas as gavetas começaram a abrir e fechar em uma sinfonia horrível. Gritos ecoavam pelo lugar e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Renato tentou sair, mas a porta pela qual entrou estava inexplicavelmente trancada. Sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ao virar, viu uma figura indistinta com olhos brilhantes e um sorriso que exibia dentes pontiagudos. A voz grave dela dizia: "Você não deveria estar aqui." Quando finalmente conseguiu escapar, estava pálido e tremendo. Pediu exoneração do cargo no dia seguinte e desapareceu da cidade semanas depois.
Algumas pessoas afirmam tê-lo visto vagando pelos arredores do necrotério, mas ninguém teve coragem de confrontá-lo. Até hoje, o depósito de corpos continua funcionando, mas é evitado por todos à noite.